Tribuna Transamérica. Nós convidamos hoje para vir aqui no Produto. Eu vi ontem no painel, publicado pelo Endo Guiducci, da Tribuna de Minas, uma matéria falando sobre formação e ordenamento territorial de Juiz de Fora. E um exercício de geografia histórica, que é o nome do livro lançado no fim do ano passado pelo professor Pedro José de Oliveira Machado, que é do Departamento de Geociências da UFJF. Muito bem, o professor Pedro José de Oliveira Machado está conosco aqui no estúdio e vai falar um pouquinho sobre esse livro. Eu queria saber exatamente como é que começou a ideia, a concepção desse livro. O que te motivou a fazer isso? Então, vamos lá, porque como envolve mais de 12 a 13 anos de pesquisa, né? Isso começa quando eu estava fazendo doutorado no Rio. E o meu doutorado foi sobre a represa de Chapéu d'Uvas. Tá. Mas a represa de Chapéu d'Uvas, ela não está hoje no município de Juiz de Fora. Exatamente. E quando eu começo a pesquisar isso, eu vejo que o primeiro projeto que a gente teve lá, a primeira ação, foi na década de 50, 1950. Década de 1950. E aí eu comecei a sentir uma necessidade de duas coisas. Primeiro, entender essa dinâmica, porque o Banco da Câmara já foi de Juiz de Fora. Já pertenceu, né? Territorialmente, né? Falando. E a dinâmica do próprio Paraibuna, que o Paraibuna é um rio totalmente modificado. O Paraibuna não tem mais 1 centímetro que ele é natural, desde Chapéu d'Uvas até na Vila Ideal. Ele foi um rio totalmente alterado. Sim. Então, na época, eu fazia paralelamente ao doutorado, né? Comecei a investigar essa origem territorial de Juiz de Fora. Tá. A origem territorial é mais ou menos o seguinte: é como se fosse uma genealogia do que nos fez chegar até aqui. Quer dizer, o formato do município hoje é um formato completamente diferente do que já foi em anos anteriores. Então, a primeira ideia foi fazer um recorte de pesquisa. Sim. Aos pouquinhos, com alunos, isso eu devo muito a alunos, né? Alunos da universidade que participaram ao longo desses anos de projeto de pesquisa, enfocando isso que a gente tradicionalmente chama de geografia histórica. Geografia histórica. E aí o que aconteceu com isso é que a gente foi criando projetos de pesquisa e fizemos um recorte temporal que seria foi uma ambição, logicamente. Eu imagino. Começar a estudar o processo de formação territorial de Juiz de Fora e todas as suas conformações político-administrativas desde 1850, que é quando se cria o município. 1850, quando se cria... Se cria o município. E vir até 2018, que é quando foi a última transformação que a gente teve administrativa, que foi a criação desses novos distritos, Caetés, enfim, Monte Verde, Humaitá e Valadares. Então eu precisava entender o que era a Barbacena. De onde nós nascemos? Que mãe é essa, né? Sim. E Barbacena, aí eu fui entender Barbacena, eu tive que fazer de onde veio Barbacena. Enfim, vou resumir a história para você aqui. Caramba. Eu tive que voltar a 1711. 1711 foi quando ocorreu a primeira criação de municípios em Minas Gerais. Foram criados 3 municípios. Nem tinha bem essa denominação de municípios. Eram 3 grandes vilas de Sabará, Vila Rica, que veio a ser Ouro Preto, e Mariana. Então, isso por si só já é uma coisa interessantíssima, o Marcelo, porque você pensa bem, em 1711 não existia Minas. O território de Minas só vai se separar de São Paulo em 1720. Quer dizer, antes de separar de São Paulo, a gente já tinha uma divisão formal do município, em 3 municípios. Em 3 municípios. E antes disso, a gente tinha uma outra conformação na nossa região, que eram as 6 Marias. Que Matias Barbosa, Simão Pereira, isso é de 1709. Caramba. É uma loucura. Isso. E a loucura maior foi tentar mapear isso. São fatos históricos. Eu não sabia desse surgimento de Juiz de Fora através de Barbacena. Então, olha, Barbacena é de 1791. Barbacena nasce de territórios que antes pertenciam a São João del Rei e São José del Rei. São José del Rei é Tiradentes. Então, Barbacena vai nascer vai se formar enquanto território a partir desses dois
vamos botar assim, desses dois municípios. Mas o município de Barbacena, naquele momento, a gente não tinha essa definição que a gente tem hoje de distrito e tal. As divisões territoriais eram feitas por paróquias, que eram entidades religiosas que eram emprestadas ao Estado. Então, Barbacena nasce da formação de 3, olha que loucura isso, de 3 paróquias. 3 paróquias. A Borda do Campo, Nossa Senhora da Assunção de Chapéu d'Uvas, Sim. e de Nossa Senhora da Glória de Simão Pereira. Essas duas, Nossa Senhora da Glória de Simão Pereira e Chapéu d'Uvas, ficam no que eles chamavam além Mantiqueira, quer dizer, depois da Mantiqueira. Depois da Mantiqueira. E para Barbacena, que era a borda da mata lá, eles, borda do campo, eles chamavam de aquém Mantiqueira, que é a parte que hoje é Barbacena. Onde é Barbacena? Interessante. O Marcelo, o Barbacena, quando nasce, ela começa no sentido norte-sul, na divisa com o que hoje a gente chama de Conselheiro Lafayette. Olha só. Isso, que na época chamava Queluz. Então vinha de Conselheiro Lafayette até na divisa de Paraibuna, com o estado do Rio. Era tudo uma coisa só. Isso. E de leste a oeste ia do Rio Cágado até o Iruoca. Era um município gigantesco. Muita terra e pouca gente, né? Muita então terra a capacidade de administrar era precária. Imagino. E quando o ouro entra em decadência, a extração de ouro entra em decadência, quase que simultaneamente, o café começa a ganhar a Zona da Mata como... a Zona da Mata. Exatamente. E as centralidades vão mudar. Inclusive política, econômica e socialmente. Socialmente. Né? Até então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma Minas Gerais que nasce do centro, a capital era Ouro Preto, né? E agora ela vem para a periferia, para a borda. Ela vai se expandindo para as Exatamente. Então o grau de importância muda? Muda. Agora já o caminho novo já não é mais suficiente, né? E aí nós vamos ter uma sequência de estradas que vão valorizar a nossa região. Depois do caminho novo, que é de 1709, vem a estrada do Alfield, que é aberta a partir de 1836. Para nós é importante que em 1840, por causa da Rio Branco, a Rio Branco é parte da estrada do Alfield. A Avenida Rio Branco é a estrada do Alfield. Olha só. É por isso que a centralidade muda. Juiz de Fora ficava... O que se tinha aqui eram assentamentos bem rurais, tipo fazenda, na margem esquerda do rio. Então, quando o Alfield vai abrir essa estrada, ele começa a viabilizar, porque a estrada do Alfield é parte de um projeto maior, que era o primeiro plano rodoviário de Minas Gerais, de 1835. E que pretendia abrir 4 grandes vias a partir de Ouro Preto. Uma para o norte, uma para o sul, uma para o leste e para o oeste. E a do sul é a que o Alfield foi contratado para fazer. Então, a ideia era trazer essa estrada de Ouro Preto até na divisa com o estado do Rio. E isso vai fazer com que a nossa região comece a de certa forma, prosperar. Economicamente. Isso por quê? Porque agora vamos ter uma via melhor do que o caminho novo, nós vamos ter o café já iniciando o seu processo econômico. Exatamente. Olha só. E uma centralidade que começa a se dar numa outra parte, que em Juiz de Fora agora, e não mais em Matias, ou Simão Pereira, ou Chapéu d'Uvas. E de 50, olha que eu vou falar para você que coisa louca, Marcelo. De 1850 a 1900, são 50 anos só. Em 50 anos, Juiz de Fora, no censo de 1900, é o maior município de Minas demograficamente, economicamente, e o 6º do Brasil em demografia, em população. Ô Pedro, isso tudo tá no seu livro aí, cara? Tá. Caramba, isso é... E aí, essas modificações vão se dando também no território. Entendi. Então, Juiz de Fora vai nascer de qual pedaço de Barbacena? Do pedaço além Mantiqueira. Juiz de Fora vai nascer ocupando territórios de Chapéu d'Uvas e Simão Pereira. Só que Simão Pereira tinha lá os seus problemas, também eu tento explicar isso aqui. Com a Nossa Senhora da Glória, que era lá a centralidade onde tudo ocorria. Então você imagina que confusão que era para quem morava em Juiz de Fora depender de uma centralidade católica lá em Simão Pereira. Então, morreu, casamento, nascimento, morte, tudo isso era feito, tinha que fazer lá, e em estradas precárias, né? Como era Juiz de Fora,
Até 1850 é nada, em 1850 já é município, e nesse momento que a gente está falando, já tem uma economia industrial. Baseada na indústria têxtil. Olha que doideira que é. Porque a nossa primeira indústria têxtil foi a Morris Steel and White, a fábrica dos ingleses. A fábrica dos ingleses. Ela foi instalada em 25 de dezembro de 1893. Ali na subida... Tem ali o prédio até hoje, né? Exatamente. Na subida do Morro da Gratidão. Chamava Morro do Gratidão. No Morro da Glória ali. Morro da Glória. O Bernardo um pouco depois, porque o Bernardo ele faz uma coisa interessante. Ele cria um conjunto de infraestruturas para a empresa dele, para a indústria dele. Uma dessas infraestruturas é a geração própria de energia elétrica. Exato. Que é o que ele vai fazer em 1889. Quando ele vai fazer isso em 1889, ele vai criar as bases para uma cidade diferente. Mas deixa eu só te complementar aquela história lá. O nosso tempo está acabando, eu estou preocupado com o nosso horário. Mas a primeira usina hidrelétrica da América do Sul, que é a dele, só é a primeira porque ela serviu a energia elétrica para a indústria e para a iluminação pública. Porque a primeira não foi dele, a primeira foi a dos ingleses, do sopé, do morro. Entendi. Aonde tem aquela cascata do Vale do Ipê. Sei. Ali embaixo tinha uma usina que foi inaugurada em 1º de agosto de 1887, 2 anos antes do... E não tem nada lá dela mais. Tinha até pouco tempo, não tem mais. Tinha uma casa de força lá, mas ela nasce para tocar os teares dessa empresa. E o que tem de comum entre essas duas grandes empresas têxteis? Elas estão do lado das nossas estações ferroviárias, porque o trem viabiliza uma outra cidade. Uma do lado do Mariana e outra do lado da central ali. Da central do Brasil.